Empreender nos setores da moda, no segmento de bijuterias e da sustentabilidade com recicláveis. O programa de hoje conta a história de empresas que começaram com pequenos projetos e que se espalharam pelo país. Vendas de joias, semijoias e bijuterias. Setor que tem uma expectativa de fechar 2020 com um faturamento de 250 bilhões de dólares, segundo dados da McKinsey Global Institute. O destaque para o segmento de bijuterias, que por serem fabricadas por matérias-primas relativamente mais baratas e fáceis de encontrar, podem ser comercializadas a preços acessíveis, o que atrai consumidores de várias classes sociais, incluindo os das classes D e E. Neste mercado surge uma empreendedora que em 2016 decidiu investir na venda das peças em Campinas. Eu já trabalhei um período curto no comércio, então eu já gostava, depois eu fui fazer administração. Trabalhei durante 5 anos em uma empresa, trabalhei no RH e no financeiro, que me fez gostar bastante dessa parte de administrar, de ter um negócio. E quando eu me formei, eu decidi que eu queria ter algo próprio, né? Então sempre quis ter uma loja. Aí na época eu pesquisei um pouco sobre o mercado e qual nicho que eu queria seguir. Eu queria ter um produto acessível, legal e que as mulheres se sentissem mais bonitas e gastando pouco. Então foi aí que surgiu a ideia de trabalhar com acessórios, com bijuterias. Como eu queria trabalhar com um produto de um baixo custo, eu precisava ter um volume de venda bem alto e até então, como a marca não existia, foi um pouquinho mais difícil para poder estar divulgando, as pessoas conhecendo. Eu escolhi Campinas por ser uma cidade bem maior do que a minha, eu já gostava muito daqui também. Já conhecia a cidade? Já conhecia, tenho um primo que mora aqui, então conhecia um pouquinho. E aí eu comecei a pesquisar lugares onde eu poderia estar abrindo e sem querer eu caí na Tomás Alves, que já foi conhecido como a Rua da Bijuteria. Antes de iniciar o negócio, uma vasta pesquisa para decidir onde vender. Eu pesquisei bastante o que faltava, né? Eu vim para cá, dei uma olhada e eu senti que estava precisando de umas peças mais modernas, de preço bem baixo, peças que acompanhassem tendência, digitais influencers. E foi aí que eu pensei, é isso mesmo que eu vou fazer, porém eu vou vender com preço bem baixo para que todas as mulheres possam comprar e ter variedade. De repente ela quer ir numa festa, ela investiu num vestido, não pode gastar tanto em um acessório, um colar, então o meu produto é para esse perfil, quando a pessoa quer estar bem arrumada, bonita e gastando pouco. Nessa trajetória, a empresária conta que começou importando as peças e materiais. Comprava em importadoras antes, porém com o tempo foi ficando mais difícil esse processo porque eu estava acabando sendo igual a todo mundo. Daí então surgiu a ideia de estar expandindo ao Vibiju e em seguida comprando uma fábrica, onde hoje nós produzimos nossas peças, nos destacando no mercado, né, de preço único. A gente trabalha com 2 linhas, R$10 e R$20. A gente trabalha hoje com pedras de verdade, pérolas de água doce, zircônia. O segmento de bijuterias está enquadrado no setor da moda, que no terceiro trimestre de 2019 apresentou o 4º maior crescimento mais expressivo no setor. De acordo com os dados da ABF, a Associação Brasileira de Franchising, o faturamento foi de 6,104 bilhões de reais, o que corresponde a 8,6 a mais do que o registrado no mesmo período de 2018. A empresária, que no começo não tinha ideia de ter um negócio licenciado, conta que a expansão veio naturalmente. A minha intenção não era essa. Eu gostaria de ter mais lojas, porém lojas próprias. Eu me lembro na época que minha meta era ter umas 5 ou 6 lojas, eu já estaria super satisfeita. Porém as coisas foram acontecendo, muitas pessoas, clientes que vinham até a loja, gostavam do produto, da loja, do formato do negócio e começaram a me procurar para ter uma igual. Então eu procurei uma consultoria de formatação para a gente ver qual caminho seguir. Demorou mais ou menos 1 ano para que a gente tivesse mesmo a certeza de que iríamos seguir esse caminho. E daí então surgiu a expansão da Vibiju. Nós sempre recebemos bastante clientes de cidades da região, atendemos via WhatsApp, Instagram.
Então essas pessoas nos procuraram, eu quero ter uma loja igual a sua, você não quer montar uma pra mim? Foi daí que surgiu a ideia, que até então eu não tinha. Para o especialista, este é um modelo com algumas ressalvas. O licenciamento é uma forma um pouco mais branda de uma parceria que você possa fazer com um futuro investidor. Mas, a título de segurança, o franchising te dá um pouco mais de segurança. Por quê? No licenciamento, as relações contratuais não são tão obrigatórias. Não existe uma obrigatoriedade tão grande. Quando nós falamos em franquia, já existem algumas obrigatoriedades. Mas, para o franqueador ou para o futuro licenciador, é melhor você trabalhar numa esfera onde você tem segurança nas esferas civil, trabalhista, consumerista e criminal. E o franchise, ele te dá essa condição. Entenda quais as principais diferenças entre licenciamento e franquia. No licenciamento, os licenciados são responsáveis pela própria gestão com mais liberdade para operar a unidade. Na franquia, há um suporte técnico do franqueador para manter o padrão de qualidade, além do COF, que é a circular de oferta de franquia. No licenciamento, não há taxa de adesão à marca. Já na franquia, há uma taxa para aderir à marca. O empreendedor decide no licenciamento quanto e como gasta em publicidade. O franqueado geralmente precisa fazer o pagamento de um fundo de propaganda para divulgar a marca. No primeiro modelo, há apenas a transferência do direito de uso da marca. Já na franquia, é transferido todo o know-how, manuais de operação e negócio formatado. Nós temos que diferenciar muito franquia de licenciamento, licenciamento de representação, representação de distribuição, distribuição de revenda. Né? Às vezes, a pessoa ela formata uma ideia para expandir através do advento do franchising e ela é mais uma credenciadora do que uma franqueadora. Ela é mais uma licenciadora do que uma franqueadora. Uma pessoa que vai comprar uma franquia, o primeiro ponto que tem que analisar é se realmente essa empresa que está expandindo, né, as suas unidades através do advento do franchising, reúne os adjetivos para isso. Uma das lojas espalhadas pelo Brasil é do casal Milena e Wesley, que iniciou no negócio no ano passado por Skype. São donos de 2 unidades e se preparam para abrir uma terceira em um shopping da cidade capixaba. Eu sigo uma digital influencer no Instagram e um dia eu vi uma propaganda da Uvi Biju, ela divulgando as peças. Aí eu mostrei pro meu marido Wesley, falei, amor, olha só, eu não acreditei. Falei, a gente precisa trazer um negócio assim aqui para Vila Velha. E aí a gente entrou em contato, eles mandaram algumas peças. E quando as peças chegaram, para nossa surpresa, a gente ficou assim, totalmente encantado com a qualidade, com a beleza das peças. E aí, cada dia mais a gente foi ficando empolgado, criando estratégias para a gente realmente finalizar o nosso objetivo, que era abrir a marca lá em Vila Velha. E aí abrimos a primeira loja em Itapuã, que foi maior sucesso, mais do que a gente esperava. A gente não tinha experiência nenhuma. Meu marido ainda tinha um pouquinho na área comercial, assim, ele era gerente de escola de idioma, lá onde a gente mora, e eu fazia faculdade de enfermagem, ou seja, totalmente diferente. E como foi, então, sair daquele mundo da enfermagem e falar, agora eu vou trabalhar com biju? Aí comecei a faculdade, eu continuei, né, na loja e na faculdade. Aí fui levando, eu estava no 5º período já, aí logo em seguida, uns 3 meses, eu falei, não, na faculdade não é pra mim, eu quero me dedicar 100% à loja. E foi o lugar que eu me encontrei mesmo. E a abertura da segunda loja? E aí a segunda loja foi mais ou menos pouco depois de um ano, a gente abriu no Polo de Moda da Glória, lá em Vila Velha, e também, graças a Deus, com uma aceitação enorme. Eu era gerente de vendas, uma escola de idiomas, e eu tinha vontade, um desejo de ter algo próprio, né? E quando ela me mostrou, eu achei, pronto, já veio mais uma compra online lá, que lá em casa começa a chegar um monte de coisa, mercado pago, isso aqui, um monte de caixa. Ela falou, na hora que eu olhei, e eu vi a estrutura e eu vi que era algo que ela gostava. Era um negócio mesmo. Era um negócio voltado para o público feminino. Eu falei, opa, já vão gastar já. Então, beleza. E ela gostava de um preço bem bacana. E quando eu fui comparar o produto com produtos similares no mercado,
eu vi que tinha uma vantagem enorme em termos de valores e eu fiquei curioso, isso despertou a curiosidade em mim. E eu já estava nessa pegada de empreendedorismo, já vinha buscando, já vinha estudando algumas coisas, outros ramos de negócio, já ia montar algo próprio. Eu falei, nada melhor, como eu tenho 3 filhos dentro de casa, nada melhor que eu incentivar isso e ter uma estrutura boa onde eu consigo gerar um emprego para os meus filhos, se for da vontade deles, gerar um emprego para minha esposa. E ela não sabia, eu conseguia enxergar um lado bacana onde ela se comunicava bem, onde ela poderia estar evoluindo dentro da carreira dela, pessoalmente, seja em qualquer área que ela desejasse. Então eu enxerguei nela a loja. Você tem que pegar um material extremamente formatado. O que é extremamente formatado? Nós temos que ter aí ou um pré-contrato ou um contrato para que você possa assinar. Todos os anexos devem estar expostos numa circular de oferta de franquia. Mas, Gilson, quais são esses anexos? Você tem, por exemplo, um anexo que eu acho de extremíssima importância, se a franqueadora não tem nenhuma pendência judicial. Pode acontecer dela ter uma pendência judicial que não venha a interferir no crescimento e na expansão do franchise. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho interessante, a franqueadora tem que puxar a responsabilidade para o layout da unidade. Qual vai ser o layout dessa unidade? Eu vou ter um layout arquitetônico ou vai ser um projeto? Eu vou entregar uma planta baixa? Eu vou estabelecer uma regra de metragem? Eu vou analisar o ponto comercial e vou homologá-lo? Qual é a minha responsabilidade? Né? Qual é a responsabilidade da franqueadora sobre o ponto comercial? Fluxo de pedestre? Carro, fácil estacionamento? Comunicação? Fácil acesso à informática? Mesmo à distância em território, nós estamos muito próximos. Então, o diferencial hoje que a gente está estreitando os laços é para conhecer, para aperfeiçoar. Então, esse contato de 6 meses foi fundamental para o teu negócio. Mas eu nunca fiz compra pela internet. Por incrível que pareça, você falou e eu começo a me lembrar aqui agora que a partir desse negócio, hoje eu tenho PicPay, que é moeda digital. Hoje eu faço compra pela internet. Hoje eu consigo colocar o meu cartão de crédito na internet, porque até então eu não fazia nada disso. Com tantos licenciados, em 2019 a marca adquiriu uma fábrica e os planos de expansão não param por aí. Agora a gente vai completar 4 anos em junho. Essa é a minha primeira loja aqui em Campinas e nós contamos hoje com 42 lojas no Brasil. Hoje nós temos importação própria também de materiais no bruto, como pedras, correntaria. Então, mais uma forma que a gente tem de deixar nossos produtos melhores e atender melhor nossa demanda. Nós temos um plano de expansão, né, até o final do ano de chegar com pelo menos 60 lojas. A gente está vendo agora outros produtos para estar agregando a nossa linha Premium, que é uma linha nova. É uma linha de semi-joias com preço baixo. Você tem 30 anos, é considerada uma jovem empreendedora. Me fala da sua sensação, da sua experiência pessoal de uma jovem que fazia administração, trabalhava numa empresa, era empregada, né? Sim. E hoje é dona do próprio negócio. Eu tenho muito orgulho de mim, eu batalhei bastante por isso, a Alvibiju é minha vida. Eu amo o que eu faço. Não tenho muito o que dizer, eu sou completamente feliz e realizada. Eu sou muito feliz na Alvibiju, sou muito feliz em empreender e no ramo que eu escolhi também. A maioria do material utilizado na fabricação de produtos em todo o mundo acaba sendo desperdiçada. 91% do que é produzido em nossos sistemas econômicos não são usados para um segundo ciclo de vida. Também estamos consumindo recursos naturais a uma taxa recorde. Em 2019, os pesquisadores da Global Photoprint Network calcularam o Earth Overshoot Day anual, quando a demanda por recursos ecológicos em um determinado ano excede o que a Terra pode regenerar naquele ano, em 31 de julho.
No Brasil, uma pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, divulgada em setembro do ano passado, revela que 76,4% das indústrias do país desenvolvem algum tipo de economia circular. E os motivos são diversos, como a redução de custos, aumento da eficiência operacional e oportunidade de novos negócios. E um novo negócio que surgiu neste cenário é uma startup criada em 2018, que hoje conta com 20 lojas. Esses pontos de coleta de produtos recicláveis e que utilizam um aplicativo para fidelizar o cliente. Eu costumo dizer que é a reunião errada que deu mais certo que eu já fiz. Eu fui fazer uma reunião numa grande empresa de bens de consumo para falar de um outro assunto que não tinha nada a ver com reciclagem. Enfim, acabei marcando a reunião com a pessoa errada, porque era uma pessoa que estava envolvida com esses temas do resíduo pós-consumo, da reciclagem. E eu descobri nos primeiros minutos de reunião que eu tinha perdido a viagem. E falei, não vou perder essa viagem, já estou aqui. E aí comecei a perguntar sobre a reciclagem, sobre como é que funcionava, como é que estava a história do resíduo pós-consumo no mundo. E à medida que a gente foi conversando, eu fiquei chocado, porque eu fui descobrindo coisas que a gente como consumidor normalmente não tem conhecimento. Então, assim, só como exemplo, né, existe uma ilha de plástico flutuante no Pacífico, que eles chamam de Pacific Pet, que eu sempre imaginava como uma ilhazinha, mas ela tem 8 vezes a área do estado de São Paulo de plástico flutuante. Para ver como a situação é grave. A situação é muito grave. Então eu saí de lá com uma descoberta de que a gente como espécie, a gente está destruindo o planeta em escala industrial. E eu, antes de sair, eu virei e falei, eu não tinha ideia de que a gente estava vivendo uma situação assim. Posso dar uma pensada sobre o assunto e voltar para você daqui a umas 2 semanas? Eu falei, pode, liga aí. Mas naquele momento da conversa, Rodrigo, quando você pediu essas 2 semanas, você já teve aquela picada dizendo, eu posso fazer algo sobre isso? Acho que sim. Eu não sabia se eu podia, mas eu tinha uma desconfiança de que dava. Após essa reunião, o empreendedor pensou em como poderia transformar toda essa problemática ambiental em um negócio. A gente pega uma embalagem, uma garrafinha de cerveja, por exemplo, a gente toma, acabou, virou lixo. A garrafa está perfeita, muitas vezes, não tem um arranhão, o rótulo nem está estragado, mas dali para frente virou lixo. Então eu comecei a pensar em como é que a gente poderia fazer para mobilizar o consumidor a devolver esse material, para que ele pudesse ou ser reutilizado ou ser reciclado de maneira adequada. E eu acabei saindo com essa ideia do programa de fidelidade, pesquisando cases de reciclagem nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá. A gente viu vários exemplos de programas que são incentivados. Algumas vezes o incentivo é um incentivo negativo, que a pessoa toma uma multa se não fizer. Outras vezes é um incentivo positivo, que foi o que a gente fez, estimulando para que o consumidor traga o resíduo e ganhe alguma coisa em troca do seu engajamento com a reciclagem. A gente teve a primeira ideia do programa de fidelidade, quando a gente começou a pensar em como instrumentalizar isso, veio a ideia de fazer via aplicativo. E na verdade a gente tem um aplicativo e tem um sistema que eles funcionam em conjunto, que fica na loja, que a gente também precisa para que o operador receba os materiais e converta em pontos e possa dar os pontos para o consumidor. A sociedade com o José Luiz veio com o desenvolvimento da ideia. O fato de eu sempre gostar de sustentabilidade sempre mexeu muito comigo. Eu sou da área de vendas inicialmente, eu sou comercial, sempre fui marketing, vendas, trade marketing, gerenciamento de categorias, e eu sempre senti falta de eu poder fazer algo mais pelo meio ambiente, né? Na época que eu era gerente de account de uma grande rede varejista, eles desafiaram a nossa empresa a desenvolver um produto end-to-end, que eles falam, né? O ciclo de vida do produto total. E no final do projeto a gente tinha que desenvolver o processo de reciclagem também, e eu descobri que o produto que eu vendia não era reciclável. E aí aquilo assim foi chocante para mim, descobrir que um produto que eu vendia não era reciclável. E aí a gente trabalhou muito forte para desenvolver a cadeia de reciclagem de aerosol de aço, que era um produto que tem que ser despressurizado e tudo mais. E aí, a hora que eu comecei a ver os outros itens, eu falei, cara, a gente precisava trabalhar todos os itens. E eu cheguei à conclusão que eu tinha que dar esse passo fora da empresa. E aí eu pedi a conta, mas eu ainda não tinha para onde ir. E aí foi quando o Rodrigo, que é o fundador da empresa, foi me apresentar o projeto para eu patrocinar. Eu, como
pessoa da indústria, né? E aí eu falei, estou saindo da indústria, mas buscando uma oportunidade para eu fazer a diferença no mercado. Então, se você quiser um sócio, eu conheço todo mundo da indústria, todo mundo do varejo, né? E aí ele falou, então vem. Desenvolver o aplicativo foi outro desafio. A gente tentou desenvolver o aplicativo no começo, tentou com uma primeira empresa que deu tudo errado, depois a gente tentou com uma segunda empresa que deu meio errado, até o momento em que a gente desistiu de fazer nós mesmos o desenvolvimento e a gente contratou uma empresa que já tinha a solução desenvolvida. Na plataforma, o cliente se cadastra e toda vez que vai à loja fazer a entrega dos recicláveis, recebe uma pontuação que pode ser trocada por bônus em produtos ou desconto. Nesse quase 2 anos que a gente tem, nós fizemos vários testes. Nós colocamos produtos, vamos dizer, mais ecologicamente corretos, com um custo mais alto para trocar e as pessoas não trocavam. Colocávamos produtos mais baixos, né, de valor agregado mais baixo, aí as pessoas trocavam mais. Colocamos cosméticos, produtos de limpeza, brindes de forma geral. Fizemos ele direto, troca em loja, depois a gente fez ele direto, troca no varejo. Então a gente fez vários testes e a gente percebeu que realmente quanto mais fácil for a troca, maior é o volume que aquela loja tem. Ter o programa de fidelidade linkado à estação de reciclagem é vital para que realmente a gente traga as 12 toneladas. Por exemplo, o programa para Campinas ele é diferente para quem tem um aplicativo em São Paulo ou a premiação é a mesma? É exatamente o mesmo. O sistema ele funciona igual em qualquer lugar, estando aqui, estando na Ilhabela, estando em Vitória do Espírito Santo, o aplicativo é o mesmo, a pontuação é a mesma e as opções de resgate são as mesmas. Em Campinas, a unidade chegou há pouco tempo, mas já tem gente aproveitando a oportunidade de ajudar o meio ambiente e obter descontos. Eu conheci pela minha nora, que já trouxe aqui, e também eu já reciclo há muito tempo em casa. Eu deixo tudo separadinho, não ponho nada, só que eu ponho na rua pro caminhão. Agora eu vou trazer para cá e vou pegar também no condomínio. Gostou dessa experiência da primeira entrega? Gostei, ainda veio 10 mil pontos, tá bom, né? Eu acabei descobrindo, visualizando o Instagram, que é uma rede social, e a gente estava visualizando e falei, nossa, que legal, a gente já faz a separação em casa, mais um ponto criado que vai ajudar mais pessoas ainda a fazerem essa separação do lixo de forma sustentável. Eu acho que é um incentivo essa questão dos pontos e quanto mais pessoas vierem trazendo nesse começo, eu acho que podem melhorar os prêmios, as opções, né? Para um começo eu já achei bem legal. E já juntei um monte de coisa que tinha em casa para colocar na coleta seletiva, a gente já trouxe aqui para ver se acumulava uns pontos. Para chegar até aqui, o empreendedor lembra que foi difícil captar os primeiros parceiros. Para colocar nossa primeira loja em operação foi super sofrido, porque era isso, a gente tinha um aplicativo que funcionava mais ou menos. Toda vez que a gente ia conversar com as pessoas achavam a ideia super legal e falavam, legal, mas onde tem uma funcionando? Não, veja bem, não tem ainda, a gente está querendo colocar. Não, então ó, põe para operar, depois que estiver funcionando, aí você vem falar comigo, tá? Porque eu tô afim, acho super legal, mas primeiro coloca uma para operar. Então a gente, para conseguir colocar de fato a loja em operação, a primeira, foi super difícil. Tem um livro também que eu li que ele fala dessa diferença entre o 0 e o 1. Para você sair do 1 para o 2 para o 3 é uma coisa, agora você sair do 0 para ir para o 1 é dificílimo. A startup, que está em uma nova fase, passou por 3 programas de aceleração. A gente hoje está numa fase que nesse mundo de startups o pessoal chama de scale up, que é uma fase em que você está ganhando escala, crescendo o volume de operação. Para chegar aqui, na verdade, a gente passou por 3 programas de aceleração. Teve um lá no começo, que foi um programa da AB InBev, que foi super importante nessa época que a gente estava inaugurando o Center Norte, as primeiras lojas do Macro, para a gente conseguir alcançar o objetivo de volume nas lojas que a gente tinha se proposto. Depois a gente passou por um programa de aceleração com o Facebook, que também ajudou bastante a gente a entender esses mecanismos que a gente pode ter de mídias sociais para trazer os clientes para as lojas. E por último, a gente contou com essa parceria entre a Gerdau e a Endeavor. A gente fez o programa Scale Up da Endeavor, que é um programa voltado exatamente para capacitar as startups para darem esse passo para realmente escalar e ter um conjunto de operações maior. Foi super importante ter um apoio de uma aceleradora, no caso da Endeavor, para nortear a gente, para ajudar a gente com quais eram os pontos que a gente tinha que se preocupar, o que a gente tinha que cuidar de resolver
para que o nosso crescimento fosse sustentado. Trazer esse modelo de negócio para Campinas faz parte da expansão da empresa. Aqui é uma cidade muito grande, é uma cidade onde as pessoas têm consciência e eu acho que falta muita oportunidade, né? O programa que a gente criou, diferente dos outros programas, a gente sempre tem um operador e as pessoas têm muita dúvida de como elas fazem para reciclar, o que é reciclável, o que não é reciclável, em que estado ele é reciclável. E o operador ele tem esse treinamento, então sempre que a pessoa tem dúvida, ela traz e a gente tira a dúvida dela aqui na hora. Então a cidade é muito grande, tem um potencial grande de desenvolvimento. A gente pode dizer que lixo dá dinheiro? Lixo dá, ele só não, sozinho não, a gente precisa de parceiros, né, como as empresas que cedem o espaço para a gente estar colocando as lojas, as indústrias que são os patrocinadores, porque ele por si só não se banca, né? Tem um mito no mercado que a gente fala assim, não, mas a gente, aquela empresa que trabalha com reciclagem ganha muito dinheiro, vai ficar milionária. Se estiver trabalhando com latinha de alumínio e papelão, talvez. Mas todo o restante, se você não tiver toda uma técnica para trabalhar e não tiver um patrocinador por trás, provavelmente ele não se paga. Vou dar o exemplo do vidro, que é um produto tecnicamente super reciclável, né? Porque você consegue a partir de 1 kg de vidro fazer outro quilo de vidro, mas ele não é economicamente viável, né? O custo de você coletar, transportar isso até o lugar onde você vai vender é maior do que o valor que você vai receber por ele. E isso acontece com a maior parte das embalagens, na verdade, com a maior parte dos materiais. E tudo isso é levado em conta na hora de fechar aí as contas da empresa. Tudo isso. Ele leva em consideração, de um lado, o potencial da cidade, uma cidade que tem um volume de habitantes considerável, se tem uma propensão a reciclar, a gente entende que Campinas atende super bem esses dois requisitos, e se ela consegue comportar um número mínimo de lojas que a gente tem que ter para poder viabilizar a operação. Como a gente tem um esforço logístico, a gente tem que coletar o material e levar para um centro de tratamento, a gente precisa ter um volume de lojas para viabilizar essa logística. Os modelos de reciclagem, normalmente, ou eles são 100% baseados na venda do material, ou eles são 100% baseados no patrocínio. E aí eles são muito caros para as empresas, né? O custo-benefício para a empresa é muito ruim. O que a gente criou foi um modelo híbrido, que ele trabalha metade da nossa renda, mais ou menos, vem da venda do material e a outra metade vem do patrocínio. Então, com isso, a gente consegue fechar as contas e manter as lojas funcionando. Mas a gente precisa de muito volume. Cada loja dessa, para parar de pé, ela precisa de 12 toneladas por mês. Essa loja já fez mais ou menos 1 tonelada. O ramp-up de volume que a gente espera é 6 meses. A gente espera que no primeiro mês ela faça 2, depois ela faça 4, depois 6, até ela chegar em 12 toneladas. Porque as pessoas vão conhecendo, vão sabendo como é que é, uma pessoa fala para outra, acabam trazendo mais pessoas, né? Mas durante os 6 primeiros meses a gente banca a operação da loja e aí depois a ideia é que a partir do 6º mês ela se banque sozinha. Quando vocês começam a perceber que um ponto passa dessas 12 toneladas, até estou dizendo das experiências que vocês têm lá em São Paulo, é sinal de que é hora de abrir outra loja? É sinal de que é hora de abrir outra loja. Se você pegar a Zona Norte de São Paulo, a gente abriu a primeira loja nossa de grande volume no Center Norte. Ali naquela região nós já temos outras 3 lojas. A gente tem o Macro da Vila Maria, temos o Shopping D, temos o Shopping Metrô Tucuruvi também. Então toda vez que a gente percebe que o movimento já está grande, a gente pode abrir outras lojas no entorno. Mas uma coisa não depende da outra, porque muitas vezes você tem população suficiente para ter 2 ou 3 lojas numa região. O pessoal costuma dizer que empreender no Brasil não é fácil. Então, pessoal, só corroborando aqui a visão geral, não é fácil. E esse modelo de negócio que a gente montou é um modelo que é super desafiador, porque a gente precisa de um parceiro onde a gente possa colocar a loja, no caso aqui a gente colocou no Macro, a gente precisa da indústria apoiando, então hoje a gente tem a Ceras Johnson, a Unilever, a Procter, tem várias empresas que apoiam a gente. A gente precisa de uma infraestrutura, tem um parceiro logístico que coleta o material, a gente precisa de parcerias com os recicladores. Então, é um modelo bastante complexo, a gente teve que conversar com muita gente mesmo até a gente conseguir estabelecer as parcerias e ter massa crítica para começar a vender o material, a ter receita com o material e tudo mais.